Sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso treinamento de tomografia computadorizada. Agora nós vamos falar um pouco sobre suporte, mas lembrando que se você está chegando pela primeira vez aqui, nós já pedimos que você se inscreva, curta, compartilhe. Esse mês de janeiro e mês de fevereiro será um mês voltado 100% para o treinamento em tomografia. Se essa é a sua primeira aula, então eu te peço que você volte na aula de introdução para você entender do que é que nós estamos falando aqui e como vai funcionar, tá bom? Vem comigo para a tela. Hoje nós vamos falar um pouco sobre suporte, tá? Como nós vimos na aula passada, né? Nós falamos um pouco sobre... Falamos um pouco sobre os tomógrafos, certo? E para finalizar, essa aqui vai ser uma aula mais um pouquinho rápida. Nós vamos falar um pouco sobre esse suporte para você ter uma noção o que é esse suporte, como eles funcionam. E na próxima videoaula eu vou te mostrar os suportes de uma forma real, tá bom? Não só de fotos. Então eu estou te mostrando aqui na foto para tentar fazer com que você entenda um pouquinho o que é, para depois eu te mostrar na real, para que você possa conseguir assimilar uma coisa com a outra, tá bom? Nós falamos desse tomógrafo, tá? Esse aqui é um tomógrafo da Siemens. Caso você tenha perdido a primeira aula ou não lembre, esse aqui é um tomógrafo da Siemens. Nós estamos falando do tomógrafo da Siemens, porém nós estamos falando desse tomógrafo aqui, ó. Calma que eu vou chegar lá. Esse tomógrafo aqui, é dele que nós estamos falando. É ele que nós estamos usando como exemplo e é sobre ele que nós estamos passando o treinamento, tá bom? Mas como nós falamos, o que eu estou te passando aqui, ele pode sim ser usado em outro tipo de equipamento, tá bom? Vamos lá. O que interessa para nós hoje é sobre os suportes. Cada um desses suportes que você está vendo aqui, eles têm uma função específica importante a ser usada. Mas caso você quisesse usar esse suporte em outro tipo de exame, você poderia? Poderia. E não iria interferir, não iria alterar, tá bom? Exemplo, nós temos aqui este suporte chamado de suporte de cabeça, CFK. E temos o número 2, que é a almofada para a cabeça. Só que aqui eu não consegui a foto, mas tem uma outra almofada que é para usado para a cabeça, tá? Que não vai interferir. Eu particularmente não gosto muito de usar essa almofada para a cabeça, por quê? Porque ela pega a cabeça do paciente e faz assim, ó. A outra não, ela baixa um pouquinho mais e fica mais bonito de se trabalhar, fazer o seu posicionamento, tá? O número 4 chamado de apoio. Para que serve esse apoio? Geralmente você pega esse apoio, né? Vamos ver na aula de posicionamento, que você coloca ele de um lado e do outro. Por quê? Para evitar que a cabeça do paciente fique assim, ó, rodada. Aí você coloca um coxinho aqui e outro coxinho aqui. Tem, na verdade, são dois. Tem um fino e tem um mais espesso, tá? Por quê? Porque geralmente você coloca um e não dá, continua assim. Aí você coloca outro que vai. Quando é que eu uso esse suporte? Geralmente existem pacientes que estão que tiveram AVE, existem pacientes que são crianças, né? Criança geralmente fica com a cabeça se mexendo e você precisa colocar o suporte para evitar tal movimento. No número 3, nós vamos ter algo chamado de cinta imobilizadora, tá? Essa cinta imobilizadora, dificilmente você vai usar ela. Por quê? Porque na tomografia, o exame, o paciente não pode ter movimento. Então, se o paciente não pode ter movimento, por que eu vou mobilizar o paciente para fazer se ele está agitado? Se o paciente está agitado, infelizmente não se faz o exame. Tem que se remarcar, como diz o meu professor, ou a gente entra com contenção química, tá? Nesse caso, essa cinta é raramente usada. Nós vamos para o número 5, vai ser chamado de fita de velcro, fitas. Por quê? Porque elas são mais de uma. Essas fitas de velcro, elas são bem interessantes. Por quê? Porque você vai usar ela juntamente com o suporte de cabeça. Como assim? Como elas são fitas de velcro, elas são aderentes. E aqui você vê que este suporte de crânio já está preparado para receber essa fita de velcro. E aqui não vai aparecer, mas geralmente essa fita de velcro, ela tem uma aberturazinha que vai encaixar certamente no queixo. Você vai colocar ela e ela vai fazer assim, ó. Ela vai pegar aqui o queixo do paciente e você vai prender bem aqui, tá?
tô falando queixo, mas eu sei que é mento o nome, para com a tua onda. É mento, tá? Certinho. Aqui em cima também você vai ver que tem uma outra parte que você pode usar outra fita para passar aqui em cima. Presta atenção. Este suporte, com este suporte e este aqui, eles são usados em conjunto para se fazer exame de seios da face, para se fazer exame de crânio, exame de órbita, exame de cela turca, mandíbula, deixa eu ver o que mais, mastoide, né? Pescoço, também você usa ele, tá bom? Existe só esse? Não existe só esse, existe outros também, tá? Mas que nós estamos falando é desse. O número 6, que vem ser o suporte de joelho. Para que serve o suporte de joelho? O suporte de joelho ele vai ter muitas utilidades. Uma dessas utilidades é o seguinte: se o paciente está sentindo muita dor na coluna, né? Porque geralmente o DOF ele é assim, ó. O DOF é a curvatura da coluna, é assim. Quando você coloca esse suporte de joelho aqui, esse DOF que é assim, ele vai tirar um pouco o estresse, vai ficar praticamente quase reto. Nem tanto reto, vai ficar mais ou menos assim. Se já não vai ficar assim, vai ficar assim, dessa forma, tá bom? É uma das opções que é usado. Também se usa ele em posicionamento de tórax e em posicionamento de abdômen, tá? Outra questão também que algumas pessoas podem usar é em posicionamento de joelho. Por quê? Bem em cima da patela, ela tem um ligamento. E esse ligamento, quando ele está esticado, né? Quando ele está assim, relaxado, ele fica maleável. Ele fica engelhado, vamos dizer assim, ele fica engelhado. Quando você coloca um suporte embaixo, aquele ligamento ele fica estressado. Ou seja, se esse ligamento estiver rompido, vai aparecer na imagem. Então alguns médicos pedem que você use o suporte de joelho, mas na maioria das vezes eles não pedem para fazer isso não. Na maioria das vezes é reto, sem problema algum, tá bom? Ok? Então na próxima aula vamos falar um pouquinho sobre os programas que nós vamos usar no decorrer desse treinamento.